Olá, olá! Vamos então começar mais um dia da nossa leitura aqui do Raízes Profundas. Que bom, né? Retomar esse processo, retomar esse movimento. Ficou bem legal lá no ambiente, né? No caso, aqui no ambiente, para quem está assistindo gravado. Eu estou bem feliz de fazer esse movimento, espero que esteja chegando aí para ti também da mesma forma. Eu já percebi que durante essa semana, né, hoje é o encontro 3 de 5, então, de fato, nós não vamos conseguir concluir nessa semana, mas aí na sexta-feira, então, a partir do que a gente tiver caminhado, eu dou algumas sugestões, ou para a gente se encontrar uma vez por semana, até concluir o livro, ou duas vezes por semana, não sei, tá? Vamos deixar em aberto. Até sexta eu faço alguma sugestão. Mas para a gente poder continuar aqui a nossa leitura, né? Lembrando que a gente está no capítulo 4, em que a gente trata sobre comunicação paralela, e aí o William nos passou aqui esse modelo de classe de problema e classe de soluções que eu achei bem didático, né? Espero que você tenha curtido também aí. E aí ele trouxe os exemplos, né, do tratamento de enurese, de impotência, né, e tratamento paralelo de marido e mulher. E aí agora a gente vem aqui para o texto comunicação simbólica. Então vamos ver o que é que o William separou para a gente sobre comunicação simbólica. Vamos lá. Erickson utilizava tarefas simbólicas para representar concretamente determinadas situações ou emoções aos pacientes. Lançava mão da comunicação simbólica para falar de certas situações sem mencioná-las especificamente. Um homem que lamentava ter mantido um caso com a empregada queria preservar o casamento. A esposa estava furibunda com ele e haviam se separado. Na terapia com Erickson, resolveram continuar juntos. Erickson lhe prescreveu a tarefa de voltar para casa e fazer com que a empregada empacotasse a roupa do marido numa maleta. Em seguida, a criada deveria tirar a maleta de casa, esvaziá-la no pátio da frente, tornar a enchê-la e levá-la novamente para casa. Esse enche e esvazia continuou até que a mulher se deu por satisfeita e quis que o marido voltasse para casa. Oi, Tereza, boa tarde, bem-vinda. A empregada foi despedida. Então, olha que interessante que nesse caso, né, o que é que o Erickson trabalha aqui como comunicação simbólica nessa situação? Então, o homem, né, teve esse caso com a empregada, mas queria preservar o casamento, e aí a esposa, com raiva, tinha separado e foram os dois, né, fazer terapia com Erickson. E aí a recomendação do Erickson foi, para que eles pudessem continuar junto, ela faria uma espécie, a esposa, de punição para a empregada, que seria o quê? Empacotasse a roupa do marido numa maleta, depois retirar a maleta de casa, esvaziá-la no pátio da frente, tornar a enchê-la e levá-la novamente para casa. E aí isso é uma comunicação simbólica que serve tanto para a esposa, para o marido, como também para a pessoa, né, que ele se relacionou, no caso. Então, o Erickson diz: esse enche e esvazia continuou até que a mulher se deu por satisfeita e quis que o marido voltasse para casa. A empregada, por consequência, né, foi despedida. Tá, vamos ver mais casos de comunicação simbólica. Zweig, né, que foi o autor que organizou a hipnose ericksoniana, cita o caso clínico de uma mulher que não conseguia engravidar, até finalmente ser tratada por Erickson. Mas depois de poucos anos, o bebê morreu. Por questões de saúde, a mulher não poderia arcar com outra gravidez, razão pela qual sua dor era especialmente pungente. Erickson aconselhou-a a plantar uma árvore e batizá-la com o nome da menininha falecida. Vamos chamá-la de Jennifer. Anos mais tarde, Erickson iria visitar a mulher para sentar-se à sombra de Jennifer. Então, é uma comunicação simbólica muito interessante, né? É como se o Erickson ele tivesse feito a partir daquela árvore, né, um processo de reenquadramento da morte da criança, né?
Então, é algo que aconteceu. E aí, para que isso seja lembrado de uma forma diferente, o Erickson trabalha com essas comunicações simbólicas, ou seja, né, o que é que está por trás desse simbolismo? A Jennifer, criança, morreu, porém, a Jennifer continua tendo vida e chega até a ser útil, né, dando sombra, talvez dando frutos e até oportunizando um ambiente terapêutico, né, nesse caso de encontro com o Erickson. Então, é dessa forma que o Erickson trabalha algumas simbologias. Vamos seguindo. Durante um seminário sobre Advanced Techniques, né, técnicas avançadas, Milton Erickson explicou a analogia simbólica da introdução de um dedo na própria boca para utilizá-la com pacientes portadoras de vaginismo, espasmo doloroso da vagina, quando da introdução de um dedo ou do pênis. Só um parênteses aqui, né? Muitas terapias para o vaginismo adotam, né, inclusive terapias sexuais, adotam, eu não vou lembrar exatamente o termo, mas é como se fossem dilatadores, né? São peças que parecem vibradores com espessuras diferentes, né? Para ir acostumando, né, a vagina aí se abrindo, né, para a relação. Então, é um treino, né? Na verdade, assim, um protocolo de tratamento para o vaginismo é uma espécie de treino. Claro, e também terapia, né? Falando sobre as questões sexuais e tal e tal. E aqui o Erickson, ele vai propor de uma maneira simbólica isso, né? Então, ele vai dizer assim, ó, é claro, Teresa contribuiu aqui, é pompoarismo, é uma técnica, né? Obrigado, Teresa. É claro que alguém pode colocar o dedo na boca e verificar por si mesmo o que ocorre. Até certa profundidade, a pessoa experimenta determinadas sensações. Introduzindo mais fundamento, as sensações são outras. Enfie o dedo até o talo e sensações diferentes continuarão surgindo. Não falei da introdução do pênis na vagina, mas lhe disse que na terça parte inferior desse órgão, as sensações são diferentes das da terça parte média e da superior. Sem mencioná-lo, também fiz referência ao fato de que pode haver uma introdução. Pois bem, falei da boca, mas não há nenhum equívoco. Falei das membranas mucosas. Por que não ia falar de uma maneira absolutamente segura e fixar a atenção? Esse é um texto do próprio Erickson. Deixa eu fechar aqui a janela para ver se entra menos o latido do coitado. Então, como eu dizia, a comunicação simbólica, então, do Erickson é assim, olha, eu estou falando sobre introduzir o dedo na boca. Só que, né, simbolicamente, claro, ali provavelmente o Erickson fez uma introdução, ou havia esse tema, né, sendo trabalhado, para que a mente conseguisse fazer, a mente inconsciente conseguisse fazer essa relação. Ah, ele está falando, né, da boca e do dedo, mas que isso também pode ser transcrito para a vagina e para a introdução de algo, né? Até do próprio dedo, no caso, né? A título de tratamento. Então, e a título também de ter prazer de várias formas. Então, o Erickson, ele conta com essa simbolização de algumas comunicações que ele utiliza. Seguindo, na primeira entrevista com Erickson, uma mulher casada falou insistentemente a respeito de seu cabelo e do trabalho que dava para dividi-lo ao meio. Erickson comentou que no final da sessão iria lhe dizer alguma coisa insensata. Chegado o momento, Erickson afirmou que achava que o que ela realmente queria dizer era que precisava pentear-se com o pente de um dente só. A paciente ficou perplexa. Na visita seguinte, quis falar de suas dificuldades sexuais. Isso está em Halley, né? Então, às vezes, a comunicação simbólica do Erickson também é uma oportunidade para abrir
para mudar, né, a fala ou a queixa da pessoa. Então, lembra sempre, né? Existe uma meta a ser obtida com aquela intervenção. Esse esquema de ontem foi muito legal, assim, né? Eu acho que ajuda bastante a gente a entender mais a hipnose ericksoniana, né? Então, quem não estava com a gente pode ver depois, né? O vídeo já está lá no ambiente, mas esse esquema ajuda bastante e entra a comunicação simbólica, né? Nessa lógica também. Então, existe um problema apresentado, Erickson transforma esse problema apresentado numa classe de problemas, e aí ele vai fazer uma classe oposta, o oposto, né, que é uma classe de soluções, e vai montar a partir dessas soluções as intervenções, anedota, analogia, tarefa, fenômenos de trânsito. Então, uma comunicação simbólica pode ajudar no problema apresentado, a comunicação simbólica pode ajudar na definição da classe de problemas, né? Então você vai, ou até mesmo como uma intervenção aqui, como uma metáfora, né? Ou como uma analogia. Então pode contar como intervenção também, tá? Adam, Oi. mas quando ele fala, tem como você retornar lá o desenho? Sim, Bem rápido. sim, aham, claro. Mas, por exemplo, quando ele coloca assim, classe de soluções, seria na visão do terapeuta ou já seria a solução que a pessoa traz? Tipo assim, para mim seria solucionado se acontecesse isso, isso e isso. Entra Ah, nessa classe de soluções ou é o que eu acredito que naquela situação a pessoa, sei lá, não percebeu que era a solução e eu tento sim. despertar nela esse tipo de coisa? É assim, ó, por exemplo, eu vou usar o exemplo de ontem que a gente trabalhou enurese noturna, né? Então, o Tá. problema apresentado é faço xixi na cama. Aí Hum. o Erickson converte para a classe de problemas, e aí, às vezes, essa conversão ele tem que negociar com o cliente, né? Então, ele diz assim: bom, você faz xixi na cama por consequência. O que você tem, na verdade, é uma dificuldade de controlar o esfíncter. Então, ele traduz o problema apresentado encaixando em uma classe de problema. Hum. Entende? Assim, uma categoria. Então, Sim. xixi na cama é consequência. Você só faz xixi na cama porque você não consegue controlar o esfíncter, né? Ou porque você continua dormindo enquanto faz xixi. Que aí Uhum. são exemplos que estão lá, né? Uhum. Então, de ontem? Então, qual é a classe de solução? É assim, se você não consegue controlar o esfíncter, então a classe de solução é fazer você controlar o esfíncter. É exatamente o oposto. Uhum. Se você não consegue, se você continua dormindo quando a bexiga está cheia, você tem que acordar quando a bexiga estiver cheia, né? Então é Tá, exatamente o oposto, né? E certo. aí vai se montar as intervenções em cima dessa categoria de soluções, sabe? Na verdade, é traduzir e tentar realmente essa negociação. Aí a pessoa meio que aceitando a negociação, trabalhar em cima disso. É, porque, por exemplo, né, ele fala também ontem, né, se você puder depois ver o vídeo de ontem, é bem legal, porque aí ele conta assim, por exemplo, um homem e uma mulher tinham sintomas diferentes, era marido e mulher, o homem tinha uma dor fantasma, né, no membro fantasma, então ele amputou lá, acho que era a perna, o pé, eu não lembro agora, mas ele tinha um membro amputado que doía, e a mulher tinha um zumbido no ouvido constante. E o Erickson tratou os dois ao mesmo tempo, fazendo o quê? Ele disse assim, ó, qual era a classe de problemas deles? Dos dois. Era um problema de percepção sensorial. A mulher no ouvido, o homem na Na parte pele. lá do corpo, na perna. Então, o Erickson trabalhou uma dessintonização de estímulos sensoriais. Disse assim, ó, contou metáforas e tal sobre, olha, quando eu vou dormir, fui dormir numa caldeira uma vez e tal, não ouvi nenhum barulho porque me concentrei naquilo que ele estava fazendo. Então, Erickson foi trabalhando as intervenções, mostrando a eles que é possível dessintonizar de estímulos sensoriais. E aí acabou tratando duas coisas diferentes em duas pessoas diferentes que ele, o Erickson, conseguiu encaixar na mesma classe
de problemas. Então, esse esquema achei bem legal, assim, né? Porque ele explica bem o que o Erickson fazia, sabe? Eu nem sei se esse esquema foi o Erickson que criou. Ao que deu a entender na leitura de ontem, foi o próprio O'Hanlon, o autor desse livro, quem criou esse esqueminha, sabe? Observando o trabalho do Erickson. Perfeito. Então vamos lá. O emprego ericksoniano das analogias, né? Então, olha aí o povo chegando. Você conhece minha tendência a usar analogias e elas dão resultado. Erickson, Apud e Halley, 1975. Eu tenho uma... Oi, Rosane, bem-vinda. Tá? Eu tenho uma dúvida sobre... Acho que ela ainda não nos escuta. Sobre esse... Deixa eu ver aqui rapidinho sobre as referências, pessoal. Vou pedir aqui um pouquinho de paciência de vocês, só porque desde ontem que eu estou com uma dúvida. Oi, Fran. Oi, Rosane. Bem-vindas. Estou só viajando um pouquinho aqui nas referências bibliográficas, porque eu estou com uma dúvida breve, que era para eu ter visto isso ontem. Pronto, está aqui, ó. 1985. Pronto, é isso mesmo. Ó, o Jay Haley, ele tem, ele tem vários livros sobre o Erickson, tá? Então, ó, em 63 ele tem Estratégias de Psicoterapia. Em 73 ele tem terapia não convencional na tradução aqui no português, tá? Então, esse aqui é considerado o primeiro livro sobre o Erickson. Então, esse é o primeiro livro considerado sobre o trabalho do Milton Erickson. Aí você pergunta assim: ah, mas esse é de 73 e esse é de 63, tá? Por quê? Porque esse livro, Estratégias de Psicoterapia do mesmo autor, não era sobre o Erickson, tá? Era sobre estratégias de psicoterapia, assim, né? São várias estratégias que o Halley ele estuda, e por isso que ele foi estudar o Erickson porque ele estudava várias terapias, né? E aí ele soube de um psiquiatra que estava fazendo várias intervenções de formas diferentes e tal, e ele foi estudar o Erickson. Então, esse livro de 73 é considerado o primeiro livro sobre o Erickson. Porém, isso é contestável, porque ó, esse mesmo livro aqui de 67 tem técnicas avançadas de hipnose e terapia. Então, aqui tem um pouco do trabalho do Erickson também, mas é que eu acho que a gente. Aí é só um achismo meu, tá? Eu não pesquisei isso ainda. Mas eu acho que a gente atribui ao livro do Halley o primeiro livro sobre o Erickson, porque foi o primeiro livro que saiu, inclusive, com o nome dele, ó. Terapia não convencional as técnicas do psiquiatra Milton Erickson, né? Então é realmente um livro. Eu tenho ele sempre aqui comigo. É realmente o livro que carrega o nome do Erickson, né? Talvez aí o primeiro livro que carrega o nome do Erickson, ó. Tá aqui. Terapia não convencional e aqui no canto tem aqui, ó, as técnicas psiquiátricas de Milton Erickson, né? Do Jay Haley. Então, esse livro, desde quando eu comecei, porque eu comecei não, porque eu já disse, já contei essa história para vocês, né? Eu não tive na minha formação essa indicação, né, de pessoas que me dissessem, olha, tem livro sobre o Erickson, tem isso, eu fui descobrindo sozinho. Mas dentro das minhas leituras, eu vejo muitas referências a esse livro como sendo o primeiro sobre o trabalho do Erickson, tá? Não tenho certeza, porque tem outros livros que parecem datar de antes e tal, mas enfim, é atribuído a ele o primeiro. Mas por que é que eu vim aqui nas referências? Porque olha só, eu tenho as contribuições para a terapia de Milton Erickson, né, publicado em 82, que também tem as abordagens ericksonianas para hipnose e psicoterapia do mesmo autor. E aí aqui em 85, que aí eu vim justamente só para ver isso aqui, ó,
Em 85, o Halley publica um livro com 3 volumes, que esse eu não tive acesso ainda e acho que não foi traduzido, não tenho certeza, que são conversações com Milton Erickson. Então, vários trechos que a gente leu nesse capítulo 4 referencia esses 3 volumes. E aí, como eu disse a vocês, eu quis vir ver aqui na referência porque eu não conhecia esse trabalho do Halley dividido em 3 volumes, tá? Então, depois vale a pena a gente dar uma olhada nesse material, porque se ele foi publicado em 1985, já foi pós-morte do Erickson, né? Porque o Erickson morre em 80 ou 81. Eu sempre me confundo porque Lacan morreu no outro ano. Então, se Erickson morreu em 80, Lacan morreu em 81, ou foi o contrário, eu não tenho certeza. Mas, se ele foi publicado em 85, ele foi publicado pós a morte do Erickson, né? Provavelmente em congresso, talvez, né, em um congresso de hipnose ericksoniana que prosseguiu acontecendo. Então, vale a pena depois a gente ver, porque assim como o Homem de Fevereiro, né, Tereza estava no grupo que a gente leu, não foi? Que está lá no ambiente já disponível. O Homem de Fevereiro também foi publicado pelo Zweig, pelo Rosen, desculpa. Nossa, é do Rosen ou é do Zweig? Agora deu um bug na minha cabeça. Eu acho que é do Sidney Rosen. Eu acho que ele foi publicado só eu acho não. Ele foi publicado só depois da morte do Erickson também. Inclusive ele conta, né, no livro assim, olha, esse material estava parado há muito tempo, tal. É o Rossi, tá? Não é o Rosen, não. Eu vim pescar aqui. É o Ernest Rossi. Então, muitos materiais que estavam guardados de registros, né, que os alunos tinham com o Erickson foram publicados depois da sua morte. Esse provavelmente é um caso, né, semelhante, tá? Mas eu não sei da tradução dessa obra, não. Vou até procurar depois. Mas vamos voltar aqui. O próprio William Hanlo eu não conhecia, tá? Eu sou muito honesto com vocês, assim, para mim é bem tranquilo ser transparente, assim. Eu vim conhecer o Hanlo esse ano, eu acho, que eu estava justamente procurando referências de referências, né? Tipo, vendo trabalhos que citavam o Erickson, e eu cruzei com esse livro em alguma dessas referências e eu li a sinopse e achei legal. E aí comecei a ler ele, né? A ler aqui e tal, no YouTube e tal. Vamos seguindo aqui. Então, emprego ericksoniano das analogias. O Erickson, escrito no livro do Halley, né? Você conhece minha tendência a usar analogias e elas dão resultado. Erickson. De modo que, no trato com os pacientes, você não pode esquecer que o inconsciente é um tanto infantil, um tanto direto e um tanto abrangente em suas compreensões. O Halley pergunta: e você caracteristicamente chega a ele pela analogia? O Erickson me parece que é o melhor caminho. Então também está lá no livro, né, que eu falei agora para vocês. Então, se o inconsciente é um universo diferente da consciência, ele também tem uma linguagem diferente, né? E aí a melhor forma da gente lidar com essa linguagem, na visão do Erickson e também da minha visão, é através dessas analogias, dessas metáforas, né? Então vamos lá. De acordo com essas citações, as analogias desempenhavam uma parte importante no trabalho de Erickson e na sua utilização da comunicação paralela. Embora Erickson seja conhecido por seus relatos, no trabalho dele são muito mais comuns as analogias curtas, usadas para ilustrar determinados pontos ou para reenquadramento de problemas, tanto com os pacientes como com os alunos. Como no caso do modelo de classe de problemas, classe de soluções, essas analogias visam evocar aptidões ou marcos de referência que ajudem o paciente a resolver seus problemas. Analogias para o controle da dor. Ó, é um tema que eu tenho que voltar, né? Porque hoje mesmo eu estava, de manhã, fui convidado para fazer uma contribuição no ambulatório da dor aqui do Crato,
uma médica que eu admiro muito, assim, acho que Teresa já deve ter ouvido falar dela, que é a Sandra, né? Sandra Barreto, é uma médica da dor, né? Aqui na região do Cariri, e aí ela me convidou para a gente fazer um trabalho de esclarecimento sobre o que eram as constelações familiares, né? Porque ela tem uma equipe de residentes e tal que estavam multidisciplinar, estavam querendo conhecer mais. Mas por que é que eu estou falando sobre isso, né? Porque dor é um tema que eu estudei no mestrado e dor tem um caráter subjetivo inclusive para a medicina, né? A caracterização dor não é dor psicológica, eu estou falando dor física mesmo, ela tem uma subjetividade, porque eu posso pegar o braço de uma pessoa e fazer um corte e a pessoa sentir um nível de dor e característica daquela dor completamente diferente do que outra pessoa, ou até mesmo em braços diferentes da mesma pessoa. Eu posso cortar aqui e aqui, ela sentir esse corte mais intenso do que esse, ou esse como se tivesse quente e esse como se tivesse pulsando, porque a dor é uma experiência subjetiva, né? E aí, por ser subjetiva, o Erickson acreditava que era possível manejar a dor, né? É tanto que eu particularmente, quando trabalho dor, eu evito a palavra controle, porque controlar exige, né, muita atenção, né, um controle. Você tem que estar ali com o controle na mão, mexendo nisso. E eu entendo mais como um manejo mesmo, né? Assim, de que é possível a gente manejar com estratégias emocionais e psíquicas, né? E a hipnose é incrível para isso, assim. Eu me lembro que eu só fiz uma cirurgia, né? Com hipnose, com anestesia por vias de hipnose, que foi uma cirurgia de remoção de dente ciso. E eu me lembro que eu fui lá fazer meio sem acreditar que ia dar certo, assim. A gente foi meio que, ó, vamos experimentar. E foi incrível, assim, né? É incrível quando a gente consegue tal nível de conexão com essa relação, né? Mente, corpo, e organização dessa relação, enfim, é incrível, né? Eu particularmente ainda me surpreendo com as coisas que a gente atinge, né, com essas técnicas. Aí vamos seguindo. No trabalho de Milton Erickson, há muitas estratégias para o controle e o manejo bem-sucedido do complexo fenômeno da dor. Inclusive, pessoal, eu tive, né, o Rodrigo Riso, que é um fisioterapeuta de São Paulo, que eu gosto muito dele, ele tem um dos materiais em PDF que está lá no ambiente também para vocês, que eu conto essa história. Ele mandou um e-mail para o Sidney Rosen, né, para o Ernest Rossi, perdão, não sei porque é que eu estou com o Rosen na minha cabeça, para o Ernest Rossi, perguntando se o Rossi estava disposto a fazer um compilado de todo o trabalho do Erickson, de todos os trabalhos de todas as citações do Erickson sobre dor. E aí o Rossi falou para ele que não queria se envolver com esse trabalho, mas que apoiava o Rodrigo de fazer isso. E convidou, inclusive, o Rodrigo para ir para a casa dele, para que ele contasse um pouco como era conviver com o Erickson, né? E contar um pouco das próprias experiências usando a hipnose ericksoniana. E o Rodrigo foi, não sei quantos dias ele passou lá, mas ele voltou, né, com essa proposta. E aí, o que foi que ele acabou compilando o trabalho do Erickson, não num livro, mas numa estratégia para manejo de dor, que ele chamou de mapa da dor. Né? Então, é bem legal, é uma história, como se fosse um jogo, que ele vai trabalhando com as pessoas que têm dores crônicas, sabe? Então, vale a pena conhecer, assim. Eu tenho um mapa, eu tenho treinamento do mapa, depois eu posso até em outra oportunidade mostrar a vocês, mas eu nem sei se no nosso ambiente já tem algo sobre isso, acho que não, mas é uma experiência que o Rodrigo conseguiu bem legal, sendo que hoje ele está na Austrália fazendo doutorado, então acho até que já deve estar bem perto de terminar.
ou se não já terminou. E eu não sei como é que está o mapa da dor hoje, mas é uma experiência bem legal, assim, de conhecer. Mas vamos seguindo. A maioria dessas estratégias fica exemplificada pelas analogias que apresentamos em seguida. Cada caso clínico é acompanhado de um breve comentário que indica o recurso de que a analogia tenta se valer. O senhor sabe quão saborosa é a primeira porção de uma sobremesa. Até a segunda ela ainda é deliciosa, mas o 66º pedaço já não apetece tanto. Aí ele enjoa e seu sabor muda de maneira bem peculiar. Não fica ruim, apenas desaparece. Pois bem, enquanto o senhor atenta nessas diversas sensações corporais que me descreveu, gostaria que nomeasse a sensação específica na qual desejo que eu trabalhe primeiro. Que fiz eu? Transformei a dor numa simples sensação. Apresentei ao paciente essa analogia de comer a sobremesa, bem como uma compreensão de tal analogia, que ele pôde rapidamente traduzir numa redução da sensação dolorosa. Isso está escrito, né, no livro Rossi e Char. Quais estratégias o Erickson usou? Transformação de sensação, separação e hábito. Então, olha que legal. Quando o Erickson está falando da sobremesa, ele está fazendo com que o sujeito concorde que sentir algo durante 60 vezes seguidas faz com que desapareça a primeira sensação. Então, ele está construindo uma comunicação que se aplica tanto à sobremesa quanto à dor crônica. Então, ele se a pessoa concorda que isso acontece mesmo, ela também tem que concordar que a dor funciona do mesmo jeito. Né? Então, tanto a dor quanto a experiência da sobremesa passam a ser semelhantes nesse aspecto. Tá? E aí seguiremos. Basta refletir a respeito das situações gravemente cruciais de tensão e angústia para compreender que a mais aguda das dores se evola quando o foco da percepção do sofredor é arrastado por outros estímulos de natureza mais intensa e mais ameaçadora à vida. Para usar um exemplo da experiência cotidiana, uma mãe que sofre de uma dor extremamente severa, a ponto de ficar totalmente absorvida pela experiência dolorosa, esquece-a sem esforço nem intenção, quando de súbito vê seu filhinho perigosamente ameaçado ou seriamente contundido. Pode-se pensar nos combatentes com graves ferimentos, dos quais, porém, só se dão conta horas depois, quando o ataque termina. Inúmeros são os exemplos desse tipo comuns na experiência médica. Então, que estratégias Erickson usou? Distração e controle espontâneo da dor. Então, o Erickson, quando vai falar sobre dor, ele vai usando essas analogias, fazendo com que o sujeito que ele está trabalhando, o cliente, o paciente, faça essa comparação. Bom, se é possível para um combatente de guerra ter ferimentos em órgãos vitais e não sentir isso, né, e continuar ali na guerra e tal, então eu consigo também organizar algo em torno da minha dor, da dor que eu estou sentindo nesse momento. Tá? Outro relato. Você lhe reforça a ideia de aprender a desenvolver calosidades nos nervos e nos tendões, de modo a habituá-los tanto à torturante prurite que o paciente, como personalidade total, nem sequer dê por ela. Pode-se até mencionar o exemplo do operário da fábrica de caldeiras, que se habitua de tal forma ao ruído do seu ambiente de trabalho, que fala com os companheiros num tom de voz coloquial e eles respondem também num tom de voz normal. Ouvem-se reciprocamente, apesar do horroroso estrépito.
Isso está em Rossi e em Ryan. Quais estratégias Erickson usou? Alucinação negativa, dessintonização com os estímulos desagradáveis. Então, toda vez que o Erickson vai trabalhar, aqui são vários exemplos que o Erickson falou sobre dor, né, para analogias, no caso, para dor. Então, né, como essa dessintonização com os estímulos desagradáveis. Se é possível, um operário da fábrica de caldeiras apagar, né, esse barulho da fábrica e falar num tom de voz coloquial e todo mundo se ouvir, então também é possível eu dessintonizar desse estímulo de dor que eu estou sentindo nesse momento. Que legal. Vamos seguindo. Outro relato aqui. Vocês sabem que podem assistir a um espetáculo, a um filme de suspense e esquecer a dor de dente. Podem ir ver um filme de suspense e esquecer a dor de cabeça. Se a gente tem uma surpresa muito agradável, eu acho que enfim, vai ficar assim mesmo. Que acho que eu virei a página um pouquinho. Mas vamos lá. Se a gente tem uma surpresa muito agradável, pode nem se lembrar do calo que dói. Logo, por que teriam que pensar necessariamente que a dor deve ser tratada com anestesia ou analgesia? Todos vocês já passaram pela experiência de esquecer uma mágoa. Isso significa que podem tratar a dor pela indução da amnésia. Podem tratar a dor pela distração. Então, os processos que Erickson usou, distração e amnésia. Então, eu acho bem legal, né, essas analogias que o Erickson usa, porque são formas da gente perceber que essas analogias que podem ser feitas diretas, de forma direta e rápida, ou até mesmo mais elaboradas, são estratégias que podem ser usadas sozinhas, mas que também podem ser usadas em sintonia com outras intervenções. Né? Elas podem ser usadas para abrir um pouco a possibilidade, né, da mente inconsciente de lidar com aquilo, podem ser utilizadas como uma forma de organizar mesmo já a dor, né, ou de mudar o foco ou a perspectiva, né, de como está lidando com a dor, enfim, então tem várias possibilidades aqui. Tá? E aí seguimos aqui mais com 3 relatos sobre dor. Você pode pegar uma agulha e intencionalmente picar o dedo para analisar a sensação que ocorre e verificar como é fácil localizar a região da picada. Você sente a picada, mas é uma sensação bem passageira. Apesar disso, a sensação dessa picada persistirá por mais tempo, se ela tiver sido infligida pelo seu irmão mais velho só para provocá-lo. Então, exemplo, reenquadramento em diferentes atitudes e circunstâncias afeta a experiência da dor, né? São as estratégias que o Erickson usou. Então, assim, ó, uma picada na ponta do dedo você identifica facilmente. E aí ele faz uma analogia, mas de repente essa sensação dessa picada pode persistir por mais tempo se tivesse sido infligida, por exemplo, pelo seu irmão mais velho para te provocar. Porque ali não passa a ser só a picada na ponta do dedo. Erickson está procurando construir essa ideia a partir dessa analogia. Né? Então, você, além da picada do dedo, tem essa experiência de ser provocado por seu irmão. Outro exemplo, como é sabido, nas situações de dor orgânica, a transmissão é feita pelas sinapses neurais. Por intermédio da hipnose, pode-se separar essas sinapses, semelhantes, lá vem a analogia, ó, às velas de um carro, das quais se desprende uma faísca que dá o contato. A coisa se desprende até que tenhamos as sinapses a uma boa distância umas das outras. A essa altura, é preciso uma estimulação dolorosa máxima para que a pessoa experimente a dor. Então, reenquadramento, a estratégia que o Erickson usou para desenvolver a tolerância à dor. E último caso, vocês acham que não conseguem controlar a dor
E, no entanto, qualquer dentista pode lhes dizer com que facilidade os pacientes ficam livres da dor de dente a caminho do consultório. Todos vocês sabem que podem ter uma aguda dor de cabeça e livrar-se dela enquanto assistem a um filme de muito suspense. Livram-se da dor não pela aplicação de uma injeção intravenosa, mas sim porque a atenção de vocês foi atraída por algo com mais força para se impor, mesmo quando a dor de cabeça era mais forte até poucos minutos atrás. Então, capacidade de controle espontâneo da dor barra distração. E aí, cada um vai construir as analogias mais adequadas, seja para o paciente, ou seja, para o próprio terapeuta. Que às vezes a gente pode ficar com a sensação assim, ó. Adam, será que eu tenho que construir a analogia perfeita para o meu cliente, paciente? E aí, sim, o ideal é que a gente conseguisse, né, fazer a estratégia perfeita do paciente ou do cliente, mas a gente também não precisa saber sobre tudo. Então, de repente, a gente pode entrar em uma zona de comparação, de construção de analogias, com algo que eu, como terapeuta, domino e me interesso, e que o meu cliente ou paciente também tem algum contato. Então, óbvio que eu não vou fazer uma comparação com futebol se o meu cliente, o paciente, nem escuta, nem assiste futebol, nem gosta de futebol, nem tem contato com futebol de forma alguma. Porém, eu posso fazer uma comparação com algo da natureza, com algo de animais, com algo que para mim, terapeuta, seja confortável e que eu conheça, e que também atinja a pessoa que está ali na minha frente, né? Mesmo que não seja aquilo que a pessoa mais se interessa, né? Ou aquilo que ela mais reconhece. Mas eu posso trabalhar com analogias mesmo assim. Tá? E aí o William continua nos dando exemplos de analogias. Agora, analogias para provocar fenômenos hipnóticos e depois outras analogias para diversos fins, antes de ir para o último texto do capítulo 4. Então, vamos ver aqui as analogias para provocar fenômenos hipnóticos. Os fenômenos hipnóticos são experiências e aptidões que ocorrem tipicamente no estado de transe. É o caso da escrita automática, da amnésia, da analgesia e da anestesia. A fim de preparar os sujeitos para a experiência dos fenômenos hipnóticos, Erickson utilizava analogias envolvendo experiências do cotidiano. Isso não só tinha por efeito desmistificar e normalizar os fenômenos hipnóticos, como também tendia a facilitar o acesso àquelas aptidões. Apresentamos a seguir alguns exemplos de analogias utilizadas para suscitar fenômenos de transe nas palavras do próprio Erickson. Então, o O'Halloran trouxe quantos exemplos aqui? 3, sobre analogia para facilitar o estado hipnótico, né? Então, primeiro caso. Você tem de acreditar que pode fazer escrita automática. Certamente sabe escrever. Certamente já passou pela experiência de frear enquanto dirigia, dirigia entre aspas, do assento traseiro de um carro. Então, né, alguém está dirigindo e você, no instinto, você vai lá e freia, por exemplo, né, faz o movimento do pé. Certamente já tensionou a boca, a garganta e as cordas vocais enquanto escutava um gago tentando pronunciar uma palavra. Certamente já abriu a boca até doer enquanto fazia de tudo para alimentar um bebê que mantinha a boca fechada. Vocês já viram isso, né? Você vai dar comida para o bebê e faz assim, ó, você dando comida e fazendo né? Como se quisesse estimular o bebê a abrir a boca. Então, Erickson está pegando essas analogias para dizer que você sabe de tudo isso. Logo, pode acreditar que será capaz de produzir escrita automática. Então, está aqui, né? Escrita automática, a técnica que o Erickson queria trabalhar
e as analogias que levaram a pessoa a se sentir mais capaz de fazer a escrita automática, né? E aí, o que é que acontece? A escrita automática é uma técnica muito específica do Erickson que eu, particularmente, nunca nem fiz como terapeuta, nem vivenciei como cliente, como paciente ainda. Os cursos que eu fiz, ninguém ainda trouxe essa experiência. Eu fiz um curso com o Zag, né, online, ele também não promoveu essa experiência. Eu vou dizer a vocês que é uma das coisas que eu quero testar, né, em breve, inclusive comigo mesmo inicialmente. Eu já fiz alguns exercícios, inclusive relacionados a desenhos e palavras soltas, mas exercícios comigo mesmo e não nesse nível do que o Erickson provocava. Então, eu vou fazer alguns testes e comunicar a vocês os resultados dos testes. Mas tem vários livros que o Erickson fala sobre isso, para poder deixar bem claro para vocês o que seria escrita automática. Seria a pessoa deixar a mão escrevendo livremente, automaticamente, enquanto muitas vezes até conversa com o Erickson no estado de transe, obviamente, né? Então é como se a mente tivesse focado em outra coisa e a mão conseguisse fazer algo automático, né? Então é um estado bem interessante, mas é um estado que eu particularmente ainda não experimentei. Tá? Seguindo, é possível que você peça a um sujeito hipnotizado que desenvolva, digamos, uma surdez hipnótica e ele responda: não posso desenvolver a surdez. Mas no dia a dia, realmente desenvolvemos surdezes como algo banal. Perdemos a consciência de certos sons. O ar-condicionado só é notado quando bruscamente para de funcionar. Pode acontecer de você estar lendo um artigo ou um livro e sua esposa lhe comentar alguma coisa. 10 minutos mais tarde, ela pergunta: você vai responder ou não vai? E você diz: responder o quê? Como você desenvolve essa surdez? Então, Erickson estava procurando aqui uma surdez hipnótica, né? Essa eu já tive a oportunidade de trabalhar, né, com um cliente meu, com um paciente meu, com um aluno, na verdade, em que ele queria trabalhar especificamente uma dificuldade de ouvir, né, de um dos ouvidos, que ele tinha baixa capacidade auditiva e tal. E aí eu fui trabalhando com ele justamente esse processo, né, de percepção de som e do que era possível perceber e tal. E eu não sei se eu já contei esse caso para vocês, né? Mas acredito que sim, é um caso, acredito que está lá no ambiente, mas é um caso bem interessante, porque no caso dele, era importante é, trabalhar essa coisa do som, né? No caso da surdez hipnótica, de maneira geral, pode ser usada para evitar alguns sons externos e, inclusive, também para ajudar a diminuir determinados julgamentos, né? Determinadas autocríticas no processo de hipnose, né? Deixar a mente mais solta, mais livre. É muito importante que continue sempre ouvindo o som da minha voz durante a técnica, mas ela pode ajudar a lidar, inclusive, com alguns estímulos externos, né, que acontecem tanto durante a sessão quanto depois. Só comentando brevemente o caso desse meu aluno, ele, repetindo, né, se já tiver aí no material, mas a gente estava num curso que a gente ficava dentro do hotel, no curso de PNL, e aí quando eu vou fazer o master de PNL, eu costumo fazer atividades extras, alguns horários, porque é muito cansativo o curso. E ali era um sábado à noite, ou era uma sexta à noite, depois da gente jantar,
E aí o aluno, eu quis fazer uma demonstração de hipnose terapêutica. Mas aí eu disse para os alunos, eu falei, olha, eu só vou fazer se tiver alguém com alguma demanda, né? Eu não vou botar vocês em transe só para botar em transe. E aí o pessoal disse, não, Adam, eu tenho, esse aluno disse, eu tenho uma demanda, eu tenho uma diminuição na minha capacidade auditiva. Daí eu reuni o grupo no auditório, pedi para o pessoal sentar lá e fui trabalhar com ele. Eu fiz uma anamnese breve, né? Ele disse, olha, Adam, eu tenho há muito tempo e tal, eu tenho dificuldade de ouvir e tal, e eu quero ver se é possível trabalhar alguma intervenção com hipnose para melhorar isso. Daí eu disse a ele, olha, fulano, eu não consigo te prometer nada, tá? Então vamos fazer aqui um exercício e ver o que é que acontece. E aí eu comecei a induzir ele para o estado de transe e pedi para ele levantar o dedo da mão se ele conseguia continuar me ouvindo. E eu comecei a intervenção do lado que ele conseguia ouvir bem. E aí, toda vez ou outra, eu pedia, né? Levanta o dedo da mão se você continua me ouvindo. Daí eu vim para o lado do ouvido que era ruim e pedi, né? Continuei falando uma série de coisas para ele. E em um determinado momento pedi para ele me sinalizar se ele continuava me ouvindo. E ele levantou. E aí teve uma hora que eu falei muito, muito, muito baixo, quase ninguém da sala estava ouvindo. Perto do ouvido dele, que ele não ouvia, né, que ele tinha baixa capacidade auditiva, e pedi para ele levantar o dedo se ele estava me ouvindo. E ele levantou. Então, ali foi um teste para perceber que ele conseguia ouvir a partir daquele ouvido. Só realmente talvez tivesse um processo emocional. E aí, quando eu vi que o estado de transe dele estava adequado, eu pedi apenas para que o próprio inconsciente dele se organizasse em torno disso e que apenas revelasse para ele as consequências, não as causas, mas as consequências daquilo. Beleza. Aí despertei ele do estado de transe, ele disse que estava tudo bem e tal e tal. E aí dispensei o grupo. E aí um outro aluno chegou para mim e disse assim: Adam, tu não vai dizer para ele que ele te ouviu, né? Mesmo tu falando bem baixinho, eu disse não, porque isso seria informar a mente consciente. E talvez ele tivesse resistência, dissesse não, que mentira, eu não ouvi, ele ficasse brigando com aquilo. Então, deixa ele processar o que foi feito. Beleza, continuamos ali trabalhando e tal. Quando foi no mês seguinte, eles voltaram para esse mesmo curso. E aí, na abertura do módulo, ele olhou e disse assim: Ah, Adam, tu não vai acreditar, aconteceu um negócio muito louco nesses 30 dias. Disse, o que foi? Ele disse: eu peguei o celular, minha mãe estava me ligando, eu peguei o celular e atendi. E eu coloquei no ouvido que eu achava que eu não ouvia. E aí eu comecei a conversar com ela e escutando. E quando eu desliguei o telefone, eu percebi que eu ouvi. E ao mesmo tempo eu percebi que talvez eu tenha desenvolvido essa diminuição na capacidade auditiva, porque é um saco ouvir minha mãe. É um saco ficar ouvindo minha mãe. Ela me liga para isso, para resolver aquilo, para resolver coisa do meu irmão, para não sei o quê, e meu irmão já casou e eu continuo morando com ela e bababô, né? Então, ele chegou à conclusão, à percepção, à revelação consciente só depois que estava organizado internamente já dentro dele, né? Que foi exatamente o que eu sugeri para ele naquela oportunidade. Então é muito curioso como às vezes existem limitações nossas que são físicas, sim, mas que também têm um reflexo emocional, até e inconsciente. Até porque, pessoal, ninguém mais com maior limitação física do que o próprio Erickson, né? Às vezes a gente esquece que o Erickson fez tudo isso, escreveu todos esses livros, artigos, deu aula, fez seminários, atendeu um monte de gente, sentindo dor o tempo inteiro, né? Porque se o diagnóstico dele, que eu realmente acredito que era, foi de poliomielite, a dor para ele fazer tudo o que ele fazia era constante. Ele aprendeu a manejar a dor nele mesmo, né? Então, se ele dizia que era possível uma mudança de atenção em torno da dor, era porque ele mesmo experimentava isso, né? No próprio corpo. Então, é incrível, assim, né? No final das contas, imagina, eu não.
eu não tenho limitação física, né? E não tenho doença crônica, não tenho não sei o quê, e não consigo fazer tudo que o Erickson fazia, fico imaginando como era para ele, né? Assim, a, a dedicação, o foco, né? A disponibilidade para o trabalho. E, além disso, administrando a vida pessoal, né? Porque a própria Betty Alice Erickson, que era a filha dele que morreu em 2018, os relatos dela é que ele, por mais ocupado que fosse, ele era disponível para a família também, né? Então, tipo assim, tinha uma sabedoria impressionante, né? Surpreendente, né? Na verdade, o que ele conseguiu fazer, né? E para a gente fechar com essas analogias, talvez o texto, né? Talvez o melhor exemplo seja a amnésia. Se eu tiver de pedir a algum de vocês que esquecesse um item específico, essa pessoa teria muita dificuldade para fazê-lo em seu estado comum de vigília. Mas quantas vezes você foi apresentado a alguém, disseram-lhe o nome dessa pessoa, você apertou a mão dela com a firme intenção de se lembrar desse nome e, no entanto, esqueceu no mesmo instante que soltou a mão da pessoa. O esquecimento instantâneo é tão fácil no estado habitual de vigília, independente de sua vontade, como no de hipnose, né? Então, o Erickson está fazendo analogia para tratar sobre a amnésia aqui, né? Da técnica da amnésia. Então, é muito legal, né? Como que o Erickson tem essas percepções e compartilha essas percepções com as intervenções ou com as aulas, né? Que ele vai apresentando. Pessoal, então amanhã a gente trabalha outras analogias para diversos fins e também, pelo tempo, eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar refração, indução e sugestões paralelas. Se der tempo, a gente já entra no capítulo 5. O legal é que, como eu falei no início desse vídeo que eu estava sozinho e depois vocês podem assistir lá no grupo, o legal é que essa semana ela vai nos ajudar a retomar, né, esse movimento e aí não vai dar para concluir o livro, né, até sexta, mas pelo menos a gente retoma esse movimento e a gente define depois como é que a gente dá continuidade. Se a gente faz a leitura uma vez por semana, ou se a gente deixa, né, uma semana livre e depois faz mais uma semana de leitura. O fato é que em breve a gente conclui, porque a gente já está quase na metade do livro, né? Então acredito que vai dar para a gente avançar bastante e concluir em breve, tá? Agradeço aí a presença de vocês. Amanhã às 17 horas estamos aqui de novo. Quem puder estar presente. Fran, tá no centro de psicanálise ou não? Sim? Ok, então até amanhã, pessoal. Um abraço.